Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na terceira semana do tempo quaresmal e nós somos impelidos por essa liturgia da palavra a estar atentos a uma palavrinha que se repetiu na primeira leitura, mas também na segunda leitura. Ou melhor, no Salmo, não é? Que é a segunda leitura aqui. Mas também nos remete ao milagre que Jesus faz. Geralmente uma pessoa que não consegue falar, que é muda, ela tem alguma deficiência auditiva. E os evangelhos sinóticos que trazem o mesmo milagre que Jesus fez, eles falam que Jesus curou a surdez, em primeiro lugar, daquele homem que tinha dificuldade de falar, e então ele passou a falar com clareza, escutar e falar. E a palavra que se repete aqui no texto sagrado é o verbo ouvir. É o verbo ouvir. E o que isso quer dizer a mim e a você? Que nós precisamos ouvir a Deus. O tempo quaresmal é um tempo que eu e você precisamos estar atentos a essa realidade da palavra que nos transforma. A palavra, ela tem poder de nos transformar. A palavra, ela tem poder de nos curar. A palavra, ela tem poder de nos libertar. A palavra de Deus nos coloca no caminho da salvação. Diga comigo, eu preciso estar atento à palavra de Deus e dar ouvidos a essa palavra. Veja só, Deus fala pela boca do profeta Jeremias. Dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que vos indicar, para serdes felizes. Repita comigo, para serdes felizes. Onde nós estamos buscando a nossa felicidade? Aqui já há uma revelação preciosa da parte de Deus. A nossa felicidade está em seguir o caminho do Senhor, em ouvir a direção que Ele dá, escutar a sua palavra e caminhar nesse caminho e viver uma felicidade duradoura, que não é uma felicidade momentânea, material, de algo que acontece, mas é um movimento interior na nossa alma, de uma comunhão com o nosso Senhor. Mas veja a tragédia. O profeta vai dizer: mas eles não ouviram, não prestaram atenção. Diga comigo, eles não ouviram, não prestaram atenção. Às vezes é assim, né, gente? Deixa eu colocar a mão nesse anjo aqui. Às vezes a gente acaba de ouvir uma palavra que foi proclamada do Evangelho, e aí você vai pensar o que foi dito. A gente escuta, mas não presta atenção. A gente até ouve, porque não tem como, né? É um som, vai ter que entrar pelos nossos ouvidos, não é? Porém, se não for dada atenção, aquela palavra se esvai, ela se perde. Antigamente eu era muito assim, eu tenho uma tendência de distração muito grande. Quando eu era seminarista, eu ficava lá em Palmas num combate mental, assim, terrível. Às vezes era feita a primeira leitura, eu falei, meu Deus, o que foi falado na primeira frase? Eu nem sei mais. Falei, como é que vai ser agora, depois que eu for padre? Eu não vou lembrar da palavra do Senhor, e não vai ficar fixado. E olha, aconteceu uma graça, porque eu lembro do evangelho de domingo, da palavra que foi falada no sábado, na sexta. A graça de Deus aconteceu. Mas na verdade eu percebia que eu precisava escutar com atenção. Era a minha atenção que deveria estar fixada naquilo que o Senhor Deus está falando. Veja só, ao contrário, vai dizer o Senhor Deus pela boca do profeta: seguiram as más inclinações do seu coração, e não a palavra, e não o caminho do Senhor. Seguiram as más inclinações do coração e andaram para trás. Veja isso. Quando a gente segue as más inclinações do nosso coração,
Consequentemente, a palavra de Deus está dizendo, nós vamos andar para trás. Ele está falando da nação de Israel, ele está falando do povo escolhido. E nós somos o novo povo de Deus. Nós somos o novo Israel, a igreja. E nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, para que nós não andemos para trás e não para frente. Eles não avançaram, eles não progrediram. O progresso espiritual, e esse progresso espiritual não nos torna espiritualoides, pessoas alienadas, mas pelo contrário, o progresso espiritual nos faz pessoas melhores, humanamente falando. Porque vamos lembrar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas. E qual é o segundo que Jesus vai dizer? Ao próximo como a si mesmo, por causa de Deus. Então não é possível eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu progredir espiritualmente e regredir humanamente. Se tem católico dentro da igreja católica que diz que professa uma fé e que vive uma dureza e uma rigidez com o seu próximo, você tem que rever a sua experiência com Deus. Você tem que perceber se realmente está havendo uma mudança no coração. Porque, consequentemente, nós seremos melhores, pessoas melhores. As pessoas vão ter gosto de conviver com a gente. Porque nós transbordaremos o amor de Deus. Desde o dia, vai dizer o profeta, em que seus pais saíram do Egito, até o dia de hoje, eles andaram para trás. A todos enviei meus servos, os profetas. Olha só, Deus está dizendo, eu mandei muitos profetas, não foi um só não é só o profeta Jeremias não, muitos profetas. Eu os enviei, cada dia, começando bem cedo, eles começavam a profetizar, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo assim, e ficaram ainda piores do que os seus próprios pais. Nós hoje precisamos ter esse encontro pessoal com Jesus, como esse homem que estava oprimido por esse demônio que o deixava nessa condição. Nós precisamos abrir o nosso coração para encontrar-nos com a palavra encarnada. O verbo de Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. Esse verbo encarnado é a vitória contra toda a ação do mal. Por quê? O maligno continua agindo da mesma maneira. E qual é a ação do maligno? Atravessar no projeto de Deus. Como é que você se chama? Eu não escutei não. Você tem nome? Como é que você se chama? Existe um projeto de Deus para a sua vida, amém? Eu queria que você aplaudisse o projeto de Deus para a sua vida. Ah, padre, então você vai revelar hoje qual é a minha vocação? Você vai revelar se eu vou ser médico, se eu vou ganhar muito dinheiro? Não. Eu vou revelar um projeto muito mais importante, que foi comprado, não com ouro ou prata. Amém? Mas São Pedro vai dizer, foi comprado pelo sangue precioso do Filho de Deus. O projeto que Deus tem para você é um projeto de salvação. Ah, você tinha que aplaudir, você tinha que se alegrar. Esse é o maior projeto da história. Nada supera essa dimensão da salvação, essa obra salvífica. É por isso que nós celebramos um tempo de retiro quaresmal, para nós revermos a nossa vida, para nós percebermos se o demônio está soprando nos nossos ouvidos, como soprou no ouvido de Eva e dizendo assim, olha, não é bem assim não, a palavra relativiza. Ele sabe que se vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E aí o que aconteceu? Foi semeada dúvida no coração da mulher e do homem. E o que eles fizeram? Desobedeceram a... Você sabia que a palavra obediência está ligada com a palavra escutar ou ouvir? No latim é ob audire. Padre João pregou muitas vezes sobre essa palavra. Ob audire. Se eu não sou capaz de escutar, eu não serei capaz de obedecer. Por isso que o diabo quer atrapalhar a gente de ouvir a palavra de qualquer jeito. Quer colocar distrações,
quer deixar a gente preocupado com o que está lá fora, com o celular. Aí tem gente que mexe no celular durante a missa para ver se chegou alguma mensagem, uma notificação. Você deveria, quando você entrasse na igreja, desligar o celular. E aqui eu não estou fazendo uma crítica vazia, não, porque você vai conseguir escutar, estar atento. Porque existem muitas coisas no tempo que nós estamos vivendo, no tempo das grandes tecnologias e de tantas informações, a gente é bombardeado o tempo todo, a nossa mente é bombardeada o tempo todo. E aí a gente ouve, mas não escuta com atenção. E vai perdendo tempo, vai se machucando pelo caminho, vai andando para trás, não experimenta a felicidade verdadeira, fica com essas felicidadezinhas momentâneas, prazerosas, daquilo que é próprio da carne e não da obra do Espírito. Jesus veio para destruir a obra do diabo, amém? Repita comigo, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Repita mais uma vez, Jesus veio para destruir as obras do diabo. A primeira delas é o pecado, amém? Primeira delas, porque é o pecado que nos impede de experimentar esse projeto. Profeta Jeremias, sei muito bem que o projeto que tem em relação a vós é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Um futuro, uma esperança. Então, a quaresma, ela nos coloca diretamente nesse confronto. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Existe uma luta entre as trevas e a luz. Existe uma luta entre Deus e o demônio. O demônio já foi derrotado, glória a Deus. Amém? Você acredita nisso? Vou te mostrar com a palavra. Não posso alongar não, porque tem... Te mostrar aqui na palavra, olha só. Colossenses 2,14. Está escutando com atenção? Sim ou não? Se não está, eu vou te dar um tempinho de você concentrar aqui. Olha o que Colossenses 2,14 vai dizer. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e eliminou o documento da nossa condenação. E o eliminou cravando na cruz. O documento que nos condenava, onde ele foi cravado? Na cruz. E continua São Paulo. Despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os para o seu cortejo triunfal. Então o diabo foi derrotado. Diga, o diabo foi derrotado. Mas eu preciso escutar a palavra com atenção. Então vamos ver se você teve atenção no primeiro domingo da quaresma. Qual foi o evangelho? Ah, padre, não força a barra não, né? E já está no terceiro, seu Zé Humberto, no terceiro. Primeiro domingo, a tentação de Jesus no deserto. Amém? E como que Jesus venceu a tentação? Gritando, sai Satanás! Foi? Não está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Você percebeu que a vitória de Jesus sobre Satanás foi com a palavra? Por isso ouvir, por isso escutar com atenção a palavra, para que ela me transforme, me cure, me liberte e me faça experimentar a minha vida conduzida no caminho da salvação. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, eu quero experimentar essa graça que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser como o povo de Israel, que o Senhor disse na palavra de hoje: sua fé morreu e foi arrancada de sua boca. Não, eu quero hoje que a minha fé seja reavivada e a minha boca confesse, como aquele mudo, liberto do demônio, confessou, testemunhou. Eu quero que essa palavra produza frutos de salvação na minha vida. Me dê atenção
Retira-me, Senhor, de todas as distrações e faz com que o meu coração esteja cada vez mais voltado para Ti e os meus ouvidos atentos às Tuas palavras. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor que escuta a sua oração.